seja um evento que aconteça sempre, porque acaba que a gente vai conseguir gerar um portfólio de experiências, né, porque elas acabam se perdendo na vida, né, cada um segue sua vida e a gente até nosso papel, a gente gostaria de saber como que estão nossos ex-alunos, né, então, assim, espero também que seja válido para o pessoal que está no curso agora, que está entrando ou que está no meio, e principalmente nessa época de pandemia, está naquela incerteza, o que vai ser da minha vida, né, enfim, então, espero que seja válido. Mais uma vez, parabéns ao professor Wagner, muito bom ver vocês três de novo, Bárbara, Luiz, Gustavo, e vai ser bem bacana, obrigado, professor Wagner, por essa iniciativa, e parar de interromper, deixa para as estrelas aí. Gente, seguinte, então, né, a gente acabou convidando 3 alunos nessa primeira edição para a gente fazer um teste, para a gente ver se realmente vai funcionar, né, que a gente quer trazer esse ambiente de discussão para vocês. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, né, eu vou dar um espaço aí para os meninos de 10 a 15 minutos para eles se apresentarem, para a gente realmente conhecer quem é a Bárbara Lorena, quem é o Gustavo Souza, quem é o Luiz Fernando, onde que eles estão trabalhando, o que que eles fizeram, né? Depois dessa apresentação deles, a gente abre um momento para discussão, né? Que eu quero e eu gostaria muito, né? Que vocês interagissem, né? Que os alunos aí, quem estiver assistindo, o ex-aluno, atual aluno do curso, início, do final, do meio, fizesse pergunta para eles. E essas perguntas eu peço que vocês redigam no chat ali, que aí ao longo da apresentação deles eu vou anotando essas perguntas para depois dessas 3 apresentações a gente abre para arguição e para discussão. Então o momento é assim, sinta-se à vontade, ok, galera? Depois que eles apresentarem, a gente abre para discussão. Então, primeiro eu queria convidar a Bárbara para falar, depois o Gustavo, e depois a gente encerra com o Luiz Fernando e depois a gente abre para discussão. Tudo bem? Ok. Ei, pessoal, boa noite. A gente fica nervosa de qualquer jeito, então se eu gaguejar, vocês me desculpam. E vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Lorena. Sou natural de Belo Horizonte, mas fui criada e vivi até meus 17 anos no distrito de Chaves. Famoso doce de cocada, mulheres de Chaves, isso aí. Eu estudei o ensino fundamental e o ensino médio em Arapuá, na escola estadual lá, ficava mais perto para mim estar frequentando lá e o ensino de lá é muito bom. Mas, por ironia do destino, eu estudei aqui na minha 6ª série, meu primeiro ano do ensino médio. Arrependi e voltei para lá, porque não dava para mim entrar na faculdade no ritmo que eu estava aqui. Entrei na UFV em 2012, ano daquela maldita greve, que a gente ficou uns bons meses parados e depois a gente quase morreu para poder colocar o calendário em dia. Que sufoco! Era férias, nem férias, era recesso de 1 semana, 2 no máximo. Sempre participei da organização dos eventos relacionados ao curso. Sempre eu estava ali na frente. Acho que muita gente lembra de mim, na GEAP, então. Nos cursos da coordenação, que o Edson sempre organizava, nas palestras, a gente sempre estava ali. Participei também da fundação da empresa Júnior, da ICAP. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Essa fotinha aí foi... Bárbara, você está compartilhando algum material? Porque para a gente não está aparecendo. Espera aí que eu vou compartilhar agora. Agora está aparecendo? Agora sim. Essa foi a reunião da aprovação da empresa Júnior, que aconteceu no dia 15 de maio de 2014, às 8 horas, no PVA 109. Tá aí o Wagner, a Dora, Luiz Fernando, a Samira, a Fabiana, a professora Franciele, a Daniela, o Charles e o Edgar, e o Ronan, que era o presidente na época. A gente teve a brilhante ideia
de estar fundando a empresa Júnior. E a gente vendeu brigadeiro a R$ 1, igual um doido naquela faculdade, para poder juntar dinheiro, para poder pagar as despesas com cartório, para poder pagar a despesa com a Receita Federal. E hoje está aí o nosso resultado. Eu fico vendo, me sinto muito orgulhosa de onde a empresa Júnior está. Era isso que a gente sonhava, né, Luiz e Wagner? Bem, participei também do núcleo da sempre estava ali ajudando eles, sempre que podia eu ajudava eles na organização dos eventos, e sempre fui muito participativa no curso, até demais, né? Formei em julho de 2016, aí, fiquei desesperada, e agora? Estou desempregada. Não deu nem um mês, eu fui convidada pelo atual gestor para estar trabalhando na parte de prestação de conta eleitoral da campanha eleitoral dele, onde eu fiz 42 prestações de contas de vereadores, além do prefeito e do vice. Depois disso, eu iniciei minha vida profissional na contabilidade da prefeitura no ano de 2017. Lá, eu comecei trabalhando com a parte de empenho, com a parte de liquidação, fazendo folha de pagamento dos funcionários. Depois eu fui subindo, fui ficando responsável pela prestação de conta da educação, que é o CIOP, que ele é bimestral, onde eu tenho que prestar todas as informações de gastos com a educação, com o programa da alimentação escolar, com o transporte escolar, dinheiro direto na escola, faço a contabilidade das caixas escolares do município. Depois fui para a parte mais técnica de prestação de conta, que é feita para o Tesouro Nacional, que é o SICONF, que é bimestral e semestral, e sempre ali ajudando a nossa contadora do município, que é a dona Silene, que eu sou muito grata por ter ela como colega de serviço, porque ela sabe muito e ensina cada dia mais. Gente, essa parte de contabilidade pública não é fácil. Eu já tive momento de juntar minhas coisas e querer sair correndo da prefeitura, porque ela é muito complexa, você não tem que saber, você não pode saber só contabilidade, você tem que saber sobre licitação, você tem que saber sobre obra pública, sobre a parte de desenvolvimento social, você tem que saber de tudo, porque ali a gente costuma brincar que a gente não pode errar, e realmente a gente não pode, porque tudo que a gente faz é prestado conta. Então, a gente tem que ter atenção redobrada, é uma pressão muito grande para cumprir prazo. Aí, quando você acha que você aprendeu, vem uma MP ou vem uma lei alterando a lei de responsabilidade fiscal e você já desespera. E a gente tem grupos a nível nacional que a gente sempre ajuda um ao outro. E é isso aí. É uma área que desde a faculdade, se eu não me engano, que o Leroy deu uma matéria para a gente, eu lembro dele falar que é uma área que tem pouco profissional. E realmente, gente, tem muito pouco profissional. A gente fica muito dependente de consultoria, muito dependente de assessoria, que a maioria das vezes só pega o dinheiro e mal te ajuda. Eu já tive dia de eu chorar porque ninguém me ajudou da parte da consultoria e eu ter que socorrer a terceiros. O pessoal da Prefeitura de Patos de Minas, coitado deles, gente, eles me ajudaram muito. E é isso aí. Então, Bárbara, só para a gente contextualizar aqui, hoje em dia você trabalha na Prefeitura de Rio Paranaíba, correto? Isso, desculpa, esqueci de falar, na Prefeitura de Rio Paranaíba. Ah, exato, né? E você está lá desde que você formou. Logo que você terminou a graduação, você acabou entrando na prefeitura e acabou ficando por lá. Isso, eu entrei em janeiro de 2017. Beleza. E só uma pergunta antes da gente passar para o próximo, que eu fiquei curioso. Durante a graduação, você imaginou que você trabalharia na prefeitura?
Ou seguiria para a área pública? Na prefeitura, não, mas na área pública, sim. Eu tive uma matéria com a Samantha, não lembro o nome dela, a contabilidade pública, e uma Samantha. outra com o Leroy, que, tipo, eu fiquei apaixonada e corri atrás para me poder fazer meu estágio ali na contabilidade, sabe? E eu fui apaixonando. Aí eu me formei e falei, é isso que eu quero. Leroy, sua cria. Deixa eu só interromper. Ela esqueceu que ela fez o TCC dela com os dados de Rio Paranaíba Sim, eu esqueci de falar. e publicou o TCC dela E com esses tenho um dados. livro, tenho 2 artigos publicados no livro que foi lançado agora em março, com os dados também do município de Rio Paranaíba, que são bastante interessantes. Se vocês quiserem ler, depois vocês me chamam, que eu mando para todos. E Ou é isso aí. seja, você está aplicando seu conhecimento acadêmico, contribuindo socialmente, né? Sim, com certeza. Tanto que um dos artigos que eu escrevi para esse livro, o prefeito, tipo assim, transformou ele num projeto, porque realmente trouxe resultados para o município e apresentou no prêmio Cidades Inteligentes esse ano, que a gente ganhou o Gestão Eficiente. E a gente trabalhou com números, então foi por isso que a gente ganhou o prêmio. Muito bem. Muito bem. Interessante, porque ao longo do curso, né, nosso curso aí de Ciências Contábeis, a gente tem uma disciplina só de contabilidade pública. E mesmo assim a gente consegue levar alunos para essa área. Isso é mérito dos professores da disciplina. Então, isso é muito interessante. Gente, façam as perguntas, vão pensando nas questões, ou senão, professores, depois a gente vai abrir aí para discussão, para a gente, que agora a gente mudou de lado, né? Agora a gente já pode colocar esses meninos, agora que nós somos colegas, a gente já pode trocar uma ideia mais aprofundada aí. Então, gente, formule suas questões para a gente começar a discutir, beleza? Vamos passar para o próximo, e depois a gente abre para todo mundo. Gustavo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Wagner, né, pelo convite, de poder participar desse momento com vocês. E é uma honra para mim estar aqui de verdade, porque eu amo a UFVCRP e colho frutos da minha participação na universidade até hoje. Assim como a Bárbara falou, que ela também foi muito participativa no curso, né? Eu vou tentar falar sobre tudo em 15 minutos, porque eu acho que não teve nada que eu não tenha participado durante a minha graduação, então realmente tem muita coisa para falar sobre o FVCRP. Boa noite também aos meus queridos colegas professores, Rodrigo Leroy e a professora Dora também. E, bom, para começar, de alguma forma, me isentando de um certo privilégio, apesar de eu ter outros vários, eu também estudei em escola pública, né, minha vida toda, e, ao contrário de algumas pessoas, eu não escolhi a UFVCRP porque foi o lugar que a nota deu. Eu realmente escolhi a UFVCRP, eu queria ir morar em Rio Paranaíba, porque eu também sou de uma cidade do interior, né, muito pequena, chama Itapecerica, fica no centro-oeste do estado de Minas, perto de Formiga. E aí, na época, né, eu entrei na UFV em 2014, eu não estava muito disposto a ir para uma cidade grande, a enfrentar alguns tipos de problemas de infraestrutura, enfim, eu optei por ir para uma cidade pequena, que já era mais cômodo para mim, já tinha um roteiro de viagem mais fácil, não era tão longe de casa assim, então optei, realmente escolhi a UFVCRP, não foi só ela que me escolheu, não. E aí, desde o começo do curso, né, já no terceiro semestre do curso, eu já comecei a ser monitor de contabilidade, né, eu tenho alguns aqui até que eu fui monitor deles, né, então fui monitor durante 5 semestres na UFV, das disciplinas de contabilidade geral e contabilidade 1. Então, trabalhava com os cursos, né, de administração, ciências contábeis, sistema de informação e engenharia de produção, principalmente esses 4. Então, né, fui monitor da professora Dora por esses 5 semestres da UFV. Eu entrei em 2014 e me formei
no final de 2017, em 7 semestres, né, 3 anos e meio, eu consegui concluir todas as minhas disciplinas, e no meu último semestre eu fiquei por conta de fazer o TCC e terminar o meu estágio que eu já tinha começado. Então, consegui concluir o curso, né, em 4 anos. E aí eu terminei a graduação, né, colei grau em 2017, no final de 2017, porque antes de terminar a graduação, né, e de sequer ter terminado de escrever o meu TCC, eu já tinha escrito um projeto de mestrado, né, e já tinha participado de 2 processos seletivos. O da UFO, né, a Universidade Federal de Uberlândia, e o da UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, fui aprovado nos 2 processos seletivos, né, tanto da UFO quanto da UFMG, só que por uma questão de proximidade da casa dos meus pais, eu optei, né, por vir para a UFMG, que foi onde eu cursei meu mestrado, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas voltando na UFV, então, com a monitoria, eu fui do meu terceiro semestre até o meu último semestre, quase que de forma ininterrupta. Eu parei um pouco durante um semestre por causa da iniciação científica, que eu fiz uma iniciação científica com a professora Rosiane, participei de um projeto de extensão com o professor Leroy, participei de um projeto de extensão também com o professor Fábio, e de outro projeto de pesquisa também com o professor Fábio. Os do professor Fábio eram da área de economia, um deles era de um informativo econômico na cidade de Rio Paranaíba mesmo, então a gente coletava dados macroeconômicos de IBGE, enfim, outros dados sociais também, e formávamos um boletim informativo. E o outro também com o professor Fábio era de uma pesquisa de preço, onde a gente ia ao supermercado, coletava o preço dos produtos nos diferentes supermercados de Rio Paranaíba para montar um índice de inflação da cidade de Rio Paranaíba, isso considerando uma pesquisa de orçamento familiar, que a gente chama, que é para avaliar quais são os produtos mais consumidos naquela região. Então, a gente calculava para ver qual era o índice de inflação ao longo do tempo. Então, a gente coletava esses dados quinzenalmente para formar uma base de dados que desse para a gente um índice de inflação. O meu projeto com o professor Leroy foi até, ele já até publicou, que foi um projeto que foi desenvolvido pelo Lucas Alexandre, que é um ex-aluno da UFV também. Eu fui só voluntário durante bem pouco tempo, mas participei do projeto de alguma forma, e esse projeto era um projeto de assessoria financeira que o Lucas realizou, né, juntamente com o professor Leroy, no abrigo de Rio Paranaíba. Então, esse foi o terceiro projeto. E a minha iniciação científica, que foi com a professora Rosiane, que pesquisa cooperativas, né, e cooperativa de crédito, está sempre ligada com o Cicobi aí de Rio Paranaíba, de Carmo. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a minha iniciação científica com ela foi na área de administração pública. A gente fez um trabalho sobre um índice de transparência. Então, coletei na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro quais eram os municípios mais ou menos transparentes de acordo com uma listagem de coisas que poderiam ou deveriam ser divulgadas pelas prefeituras. Então, esse foi o meu trabalho com ela. E ela, né, pesquisa cooperativa, né, já há um bom tempo, a área de estudo dela é cooperativas, mas na UFV eu não trabalhei com cooperativas com ela. E aí, saindo da UFV e vindo para o mestrado, acabou que eu voltei a pesquisar cooperativa. Então, o meu mestrado foi na área de controladoria e finanças, que é como se fosse a área de contabilidade gerencial, né? Tem a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Então, é como se fosse a área de contabilidade gerencial, onde eu estudei desempenho de instituição financeira, né? No meu caso, foi uma cooperativa de crédito, e eu avaliei, além do desempenho financeiro dela, os impactos econômicos e sociais que essa cooperativa despertava na localidade em que ela atua. Porque as cooperativas, né, eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas elas possuem um viés social muito grande. Então, elas precisam, né, é um objetivo delas mesmo, gerar algum tipo de contribuição para a sociedade, né, onde elas estão inseridas. Então, a professora Rosiane, hoje em dia, por exemplo, ela desenvolve um projeto nas escolas, tanto de Rio Paranaíba quanto de Carmo, com apoio da cooperativa de crédito, para levar a educação financeira e cooperativista para esses alunos. Então, o que eu fiz foi avaliar um projeto que é desse tipo.
que é um projeto de educação financeira que acontece nas escolas de uma cidade que chama Chapada Gaúcha, que fica, por mais que seja gaúcha, é uma cidade mineira, fica no norte do estado de Minas. E o que eu fiz durante o mestrado, né, dentre outras coisas, foi avaliar essas questões. E aí, voltando ainda, né, além da participação em pesquisa, em extensão, a monitoria, eu participei também da empresa Júnior durante o período, né, eu fui diretor administrativo financeiro da ECAP, e também em 2016, aliás, 2017, que foi o meu último ano na UFV, eu também comecei com um projeto de fundação de um centro acadêmico, né, no curso de Ciências Contábeis. Só que como eu já estava no meu último ano e eu não consegui muito apoio das pessoas que estavam no início do curso, a gente acabou desistindo da fundação. Então a gente até conseguiu dinheiro, a gente fez um evento em algum bar, que eu não vou me lembrar o nome agora na época, a gente conseguiu arrecadar todo o dinheiro para a fundação, só que aí depois, como eu não tive apoio dessas pessoas que iriam ficar na UFV, a gente acabou desistindo e doando o dinheiro para uma instituição beneficente. Então, ainda participei, mesmo no último ano, com aquela correria toda de procurar estágio, de ter que fazer TCC, eu ainda tentei fundar o centro acadêmico, mas que acabou não dando certo muito por causa disso. Eu participava sempre dos eventos também, fui monitor do CIA em quase todas as edições durante o período que eu estava na UFV, fiz estágios internos pelo Instituto, né, de Ciências Humanas e Sociais. Então, assim, na UFV mesmo, com certeza, tudo que tinha para participar, eu participei. Monitoria, pesquisa, publiquei artigo, né, durante ainda a minha graduação, que foi, publiquei um artigo numa revista de uma universidade de Araxá, publiquei outro artigo, aliás, 2 outros artigos no Encontro Brasileiro de Pesquisadores de Administração Pública também. Um deles era o meu projeto de iniciação científica. Então, na parte acadêmica e de estágios, também em empresa júnior, né, extensão, eu participei de tudo quanto foi possível, e esgotei, eu imagino, até o último recurso que eu tinha dentro do curso de Ciências Contábeis e que eu pudesse fazer. Então, assim, eu carrego a UFV com realmente muito carinho, muito, muito, muito carinho, porque eu posso talvez nem ser nada hoje, mas se eu sou alguma coisa, é por causa dessa minha participação na UFV, com toda certeza. Então, eu terminei o meu mestrado agora em fevereiro, e assim como na graduação, eu também fui aprovado no processo seletivo do doutorado antes do mestrado, tive que antecipar a minha defesa do mestrado, enfim. E isso tudo muito graças ao UFV-CRP. E para os que são alunos, né, ou que saíram há pouco tempo, enfim, eu imagino que talvez vocês percebam, ou se não perceberam, vocês vão começar a perceber que, pelo menos, né, com a minha experiência, o nome UFV-CRP, ele carrega, sim, um legado e uma história que, sem dúvida, faz um diferencial muito grande no mercado, seja ele acadêmico, profissional, né, mais prático, enfim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito a minha graduação na UFV. Eu sofria um pouco de baixa autoestima por causa da UFV-CRP, eu confesso, porque a gente é muito desacreditado e as pessoas da cidade, né, assim, que fazem o curso ou da universidade mesmo, nos fazem acreditar que a gente é um pouco menos por causa da UFV ser o campus de Rio Paranaíba. Mas eu digo para vocês, assim, com toda a clareza e certeza do mundo, que isso não faz diferença alguma, ser o campus sede ou ser o campus CRP. O nome que a gente carrega é o mesmo, e a qualidade do ensino, principalmente, é incrível. Eu pensava que eu não teria capacidade nunca de entrar no mestrado, muito menos de fazer um doutorado sendo tão novo igual eu só tenho 23 anos, e isso tudo foi graças ao UFV. Então, quando eu entrei no mestrado, eu morria de medo. Eu ficava pensando que eu ia ficar para trás dos meus colegas. Tinha vários deles que eram da UFMG, né? E eu pensava assim, meu Deus, esse povo deve ser muito inteligente.
eles devem saber de tudo, e eu tô vindo lá da UFV, meu Deus, como que vai ser? E muito pelo contrário, assim, a qualidade do nosso ensino, das aulas que a gente tem, das oportunidades que a gente tem, elas são muito valiosas de verdade. Então, quem está no começo do curso, se eu pudesse dar uma dica, que é a mesma dica que o professor Wagner me deu quando ele saiu da UFV no segundo semestre, ou no primeiro de 2015, não sei, incentivando para a gente participar. Ele mandou um e-mail para todos os alunos, né, incentivando, já até falei com ele sobre isso depois dessa data, incentivando a participar de empresa júnior, de projetos, de monitoria, enfim, de todas as atividades. E foi meio que um e-mail de despedida, então eu acabei levando esse e-mail muito a sério e decidi participar de tudo que eu podia na UFV, participei e hoje estou colhendo os frutos disso. Então, se dediquem ao curso, né? Acreditem que vocês podem. Eu não sei se a maioria de vocês é da região, né, de Patos de Minas, e pensa em ser contador de escritório, né, alguma coisa nesse sentido. Tá tudo bem, né, ser contador de escritório, nada de errado com isso. Mas eu acho que esse evento é muito bom para a gente conhecer outras perspectivas de fato da profissão, né, contábil, porque existem inúmeras possibilidades e não deixem de tentar, não se sintam inferiores por ser o FVCRP, que eu sei que às vezes a gente se sente, porque a gente está, sim, muito bem preparado, desde que a gente se esforce o suficiente para isso, e eu acho que é isso. Acho que eu falei um pouco, se eu tiver esquecido alguma coisa que eu for lembrando. Tem uma certa conquista alcançada que o Wagner tinha pedido dentre os pontos. No ano passado, eu fui vencedor em segundo lugar de um prêmio que chama Prêmio ABDE-BID, que é da Associação Brasileira de Desenvolvimento e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu submeti nessa premiação um trabalho que eu desenvolvi junto com a minha orientadora aqui na UFMG, que é a professora Valéria Bressan. Eu estudo cooperativas, né, de crédito, então eu submeti um trabalho avaliando algumas questões relacionadas às cooperativas de crédito e ao sistema financeiro nacional. Então, eu fui premiado em segundo lugar numa categoria que analisa desenvolvimento econômico e o cooperativismo de crédito. Eu vou mandar o link aqui para vocês, depois se alguém tiver interesse de olhar, ler o trabalho, eu acho que talvez valha a pena contar isso como uma certa vitória que eu alcancei aí no meio dessa trajetória. Mas é isso, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Gustavo. Só uma coisa que você lembrou desse e-mail que eu mandei, foi quando eu passei no doutorado, eu passei acho que no doutorado em janeiro, final de fevereiro, e assim, foi tudo inesperado. Eu estava dando aula, achei que fosse dar aula no semestre que vem, fiz a seleção, passei, e aí eu só mandei um e-mail para vocês. E como que isso é uma corrente? Porque o professor Robson Zucoloto, assim que ele chegou na UFV, na minha época de graduação, ele falou isso para a gente na época, que ele achava que todos os alunos deveriam passar por todas as atividades. E eu tracei esse caminho. Eu fiz empresa júnior, eu fiz extensão, eu fiz iniciação científica e fiz estágio. E aí, dentre todas as atividades, eu consegui escolher uma que foi academia e que me chamou mais atenção. E tinha um outro professor que, inclusive, falou assim, Wagner, você vai tentar sair, não ir para academia, que eu queria muito ser auditor, e eu tentei algumas vezes ir para auditoria e eu não consegui. Ele falava assim, você vai bater cabeça, você vai voltar aqui e me falar que você virou professor. E aí depois eu voltei na sala do Alcindo e falei para ele, olha, virei professor. Aí ele bateu na porta e falou assim, viu, eu te falei. Então, assim, é uma corrente, né? Aquilo que foi dito para mim, naquele momento eu falei para você e eu fico feliz que tenha dado certo, que você tenha se encontrado. Enfim, espero que um dia você fale isso para outras pessoas também se encontrem nesse caminho da academia ou em outros caminhos, enfim. Sim, com certeza deu super certo para mim e vou continuar e eu sempre tento incentivar, com certeza. Mas vamos lá. Acho que a grande satisfação de nós que somos professores e estudantes, né? O professor Leroy, a professora Dora estão aqui também, é ver vocês se encontrando. E aí, mais importante ainda, ter esse respaldo de vocês depois, né? Acho que é por isso esse evento também chama a atenção de nós, professores.
Bom, obrigado, Gustavo. A gente tem algumas perguntas, mas eu acho que acho que depois a gente abre para todo mundo. Vamos conhecer o Luiz Fernando, ver onde que ele trabalha, e depois a gente começa a fazer as perguntas que já temos aqui no chat, beleza? E só lembrando, gente, façam suas perguntas ali no chat, que daqui a pouco, depois do Luiz Fernando, a gente começa as discussões, beleza? Luiz, é com você. Beleza. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem, né? Ok. Então, primeiramente, também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que esse momento da gente compartilhar um pouco da nossa experiência, ela é muito válida para os alunos aí do curso. E eu espero que, de uma certa forma, a gente possa agregar um pouco de conhecimento, né? Encorajar também, às vezes, alguém que está um pouco desanimado. E se alguém tiver né, pensando, não, mas o que eu vou fazer depois que formar? Eu passei por essa fase, e acredito que o Gustavo, como a Bárbara também disse, você acaba tendo essas dúvidas, né, durante a graduação, e isso é normal. Então, a gente que teve aí o apoio dos professores, o Leroy, a Dora, o Wagner, que foi meus professores, e assim, a gente tem uma gratidão muito grande por isso, porque a posição que a gente encontra hoje é graças ao apoio, a, ao empurrão que às vezes, né, o professor dá na sala de aula, e isso é muito válido. Então, hoje eu estou morando aqui em Belo Horizonte, né, eu sou natural de Entre Rios, minha cidade fica mais ou menos 80, 100 quilômetros de BH, e eu morei em Entre Rios até meus 18 anos, inclusive onde meus pais moram até hoje. E aí, quando eu fiz meus 18, Entre Rios, por ser uma cidade pequena, eu acabei falando, não, eu preciso ir para outro lugar que eu vou ter possibilidade de crescer. E aí foi que eu fui para São João del Rei, que é uma cidade próxima de Entre Rios, e lá também tem uma universidade federal, uma cidade maior, e que me daria mais oportunidades, né, de trabalho, de continuar estudando. Chegando em São João, eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava de dia e à noite eu comecei a estudar. Na verdade, nesse período eu tentei o vestibular, né, pela Universidade Federal de São João del Rei, só que eu não consegui passar no curso. E aí, na época, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, que o salário que eu ganhava era quase o preço de uma faculdade particular. E foi aí que eu falei assim, não, eu vou estudar para mim passar na Universidade Federal. Eu tenho condições de passar na Universidade Federal. E aí, nesse momento, eu não sabia bem o que eu queria. Eu sabia criar área financeira, mas no momento assim, vou fazer o curso X. Eu não tinha isso claro na minha mente. E aí, eu tenho um tio meu que é formado em administração. Eu acabei, falei assim, vou fazer administração, porque acaba que eu, no meu caso, eu fui pela linha de ver exemplos que eu tinha na minha família. Então, eu fui fazer um curso técnico em administração, que era um curso que eu teria condições de pagar. Aí eu fiz esse curso técnico, após formado, eu falei assim, agora é entrar na universidade, né? Eu trabalhava com vendas numa loja, e aí eu acabei indo para um curso pré-vestibular, porque eu falei assim, eu preciso me preparar para fazer o vestibular. Na época, lá em São João, o vestibular era o tradicional, que você tinha que ir lá fazer prova, redação, não era o Enem. E aí foi onde eu fui para o cursinho pré-vestibular, e aí eu estudei aí 1 ano e meio no cursinho, fiz o vestibular em São João e consegui entrar. Só que nesse momento eu também estava um pouco perdido, porque assim, eu fiz o curso técnico de administração, só que eu vi que não era aquilo que eu queria. Não, eu não me via trabalhando naquela área ali, né, administrativa, eu já estava um pouco, assim, não é isso que eu realmente quero. E nesse vestibular, quando eu fui fazer a inscrição, quando a gente não sabe o que quer, a gente, né, vai tentando. E aí eu fiz a inscrição para o curso de Ciências Econômicas, Economia. Consegui passar no curso, entrei para o curso, só que aquilo ali também, no final do primeiro período, eu vi que não era, eu não me via trabalhando na área, eu disse, não, isso aqui não é para mim. Só que, juntando o curso de técnica e administração com o curso de economia, eu tive as disciplinas de contabilidade geral.
E aí eu comecei a enxergar aquilo ali de uma forma diferente. Eu falei, opa, a contabilidade é uma área boa. Eu posso empreender, eu posso ter meu escritório, posso ir para diversas áreas, e eu vi mais possibilidades de carreira, e nesse período também eu busquei me autoconhecer mais, busquei conversar com outras pessoas, então esse network, essa troca de informação, ela foi muito válida para minha decisão, tomada de decisão, né? E, e aí eu acabei indo para o segundo período do curso de economia, e, e nesse período eu fiz o Enem e tentei. Fui tentar a vaga, né? Primeiro eu tentei transferência interna lá dentro da UFSJ, só que não abriu vaga no ano para transferência interna. E aí acabou que eu consegui uma vaga na UFV-SRP e fui com a coragem, não conhecia nada lá, na verdade eu conhecia só uma pessoa que morava lá, que é da minha cidade, ela fazia nutrição, e acabou que eu liguei para ela, falei assim, não, é tranquilo, pode vir, e aí eu fui. Cheguei em Rio Paranaíba sem conhecer muitas pessoas também, e graças a Deus, assim, deu super certo, eu não tenho, não arrependi nem um minuto de ter feito essas escolhas. Eu passei por momentos de incertezas, né, porque acaba que no início da carreira a gente fica um pouco perdido, e quando você vê que você está no caminho certo, você faz de tudo para que aquilo dá certo, e quando você faz as coisas que você gosta, você vai, né, colocar todo as suas forças ali para conseguir chegar no seu objetivo final. E aí, chegando na UFV, eu já conhecia o movimento Empresa Júnior, então eu falei assim, opa, o movimento Empresa Júnior é uma atividade que eu quero fazer dentro da universidade. Foi aí que eu busquei, já no meu primeiro período, eu falei assim, eu quero fazer parte. Então, até nas primeiras semanas de aula, eu procurei o Wagner era o professor orientador, coordenador do curso, né? E aí ele me deu, juntamente com a Bárbara e toda a equipe lá, que estava na turma, né, de fundação da Empresa Júnior, eles me deram a oportunidade de entrar no movimento Empresa Júnior, né, na fundação da ECAP Júnior. Por que que eu decidi entrar na ECAP Júnior? Eu via que eu tinha a oportunidade de me desenvolver muito na Empresa Júnior. Era uma coisa que eu vi que era muito boa, que ia agregar muito valor para mim, eu ia conseguir desenvolver várias habilidades, e eu falei assim, é isso que eu quero, vou eu quero participar, e acabou que eu entrei na fundação. Eu participei por 3 anos e meio da ECAP Júnior, passei por cargo de gerente de projetos, depois fui para o diretor de projetos, e logo após, diretor-presidente. Além da Empresa Júnior, eu participei de outras atividades, né, um projeto de extensão com a professora Dora, semanas acadêmicas também, acho que eu participei de umas 3 semanas acadêmicas, também é uma oportunidade que eu tive de crescer muito também, no sentido de saber trabalhar em grupo, saber lidar com opiniões diversas, né, conflitos que acaba tendo, e aí aquilo ali foi agregando muito valor para mim. Essa vida ativa dentro da universidade, ela acaba que te contribui para a sua formação. Não só o lado profissional, mas o pessoal também. Então, assim, para quem está na universidade hoje, participar desses tipos de atividade é muito válida para a formação, né? Tanto acadêmica quanto pessoal. E, além da empresa Júnior e do, dos projetos que eu participei, no meu último ano, eu entrei na equipe da comissão de formatura, que também foi também uma experiência incrível, que assim, eu carrego isso comigo para tudo que eu vou fazer. Eu gosto de comentar, de falar que eu participei, porque também foi uma, uma atividade que eu participei que foi muito desafiadora. A gente lidar com várias situações e que na hora assim você tem que tomar uma decisão, e aí você, né, você bate aquela incerteza aí, se não dá certo. Mas tudo isso agregou para minha formação, e hoje
eu vejo como um diferencial na minha formação e na minha experiência, né? Entrei na UFV em 2014, formei em agosto de 2018, e nesse período eu não consegui trabalhar mesmo assim em escritório, não tive muito contato com a parte prática da contabilidade, mas eu vejo que todas as atividades que eu fiz durante o curso, elas me ajudou pós-formado, né? Eu consegui, nas minhas entrevistas de emprego que eu fiz, não por não ter experiência, as atividades que eu desenvolvi dentro da universidade que foram o diferencial. Então, depois que eu formei, na verdade, eu formei em agosto de 2018. Quando foi em março de 2018, eu recebi uma proposta para mim trabalhar fazendo imposto de renda em São Gotardo, né? Ter uma pessoa que me indicou para trabalhar lá em São Gotardo, e acabou que eu fui para São Gotardo, fiquei março e abril lá em São Gotardo fazendo imposto de renda, e o dono do escritório lá acabou que, depois do período de imposto de renda, me chamou para trabalhar com ele. No primeiro momento, eu aceitei essa proposta dele, vi que é uma oportunidade de eu crescer. Era um escritório que estava iniciando, era do grupo Sequita, e o cara, ele é incrível, assim, ele manja muito, muito de contabilidade, e eu vi uma oportunidade ali. Falei assim, opa, é bom, eu vou aceitar. Só que aí eu fui para casa e falei assim, e comecei a pensar, né, poxa, eu acho que não é isso que eu quero. Eu estou aqui, está longe de casa, e acabou que foi pesando outras decisões que eu queria, outras coisas que eu queria para minha vida, e no outro dia eu voltei lá e falei com ele, não, eu pensei bem, e eu achei melhor não aceitar, agradeci ele a oportunidade, e vim sem medo, né, sem medo de arrepender e correr atrás do que realmente eu queria. E aí, depois da minha formatura, eu acabei vindo aqui para minha cidade. No mês de agosto, achei melhor dar uma descansada. E só que nesse período, foi desde antes de formar, eu comecei no meu processo de buscar emprego. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, então eu falei, eu vou já mandar meus currículos, começar a fazer alguns contatos, para ver se logo após eu formar, já entro no mercado de trabalho. E o que aconteceu foi que no dia 1º de setembro, eu fui chamado para uma entrevista aqui em BH. Aí eu pensei, eu vou lá fazer entrevista, só que eu fui um pouco ousado. Eu acho que quando eu conto isso para as pessoas, nossa, você é muito corajoso. Mas eu acho que essa coragem que me deu forças também para vir fazer essa entrevista e vir morar em Belo Horizonte, né? Eu vim para essa entrevista e eu não passei. Na verdade, a vaga, eles exigiam um nível um pouco mais de experiência. E eu não tinha muita experiência na área contábil, de escritório. Minha experiência era básica, né? Experiência mais administrativa, foi o imposto de renda que eu fiz. E aí, eu continuei mandando meus currículos. E aí, quando foi no finalzinho de setembro, eu fui chamado para uma outra entrevista, onde era uma vaga temporária, de 6 meses, para trabalhar num projeto de implantação do SAP. Essa vaga era uma vaga que eles falaram comigo que não tinha garantia de emprego, era só para apoio mesmo, tanto é que eles nem pediu experiência, era mais para dar apoio no suporte aos consultores que estavam fazendo a implantação do sistema. E aí eu falei assim, não, eu aceito. Eu vi que era uma empresa boa, eu tinha possibilidade de crescer lá dentro, mesmo com a, a não garantia de emprego fixo, né? Mas eu fui e aceitei. E aí eu entrei na Boston Scientific, uma empresa norte-americana, e ela, na verdade, ela comprou essa empresa que tinha aqui em BH antes, era uma startup. Eles compraram e começaram a investir agora nela, desde 2017, e a gente está em crescimento constante. A gente saiu de uma planta pequena, hoje mudou já para uma planta maior. E nesses 6 meses de oportunidade que eu tive dentro da Boston,
trabalhando diretamente com o projeto, eu falei assim, opa, é a minha oportunidade de mostrar serviço, de mostrar que eu quero ficar. E aí eu tive oportunidade de ter contato com o diretor da empresa, com o controle, com todos os gerentes lá da área, são pessoas assim que gostam de estar próximo, um ambiente muito amigável, né? Não tem aquela competição. E acabou que venci os meus 6 meses, a gente fez o go live do sistema, virou o sistema antigo para o SAP, e eles me fizeram uma proposta para trabalhar no setor de compras, mais na parte de negociação, né, porque aí já estava voltado para minha área de formação também, negociação de compras, aí eu tinha que ficar analisando a questão de se comprava mercadoria do Estado ou não, então, assim, eu ia ter a oportunidade de aprender muita coisa da área contábil, só que estava mais voltado para compras. E aí eu falei com a minha chefe, que na época era a minha gerente, né, que ela que me fez a proposta, eu falei assim, olha, eu quero ficar na parte contábil, meu interesse é contábil, e eu falei com ela, eu gosto de estar aqui com vocês, eu já conhecia todo mundo da equipe, já estava ali, né, naquele ambiente, já comecei a conhecer também a operação da empresa como um todo, e aí passou 15 dias, ela veio até mim e falou assim, não, a gente conversou, teve a reunião com o gerente e a gente vai te contratar. Aí, hoje, eu estou como assistente contábil, na parte de apoio, né, a analista contábil da Boston e a contadora. É, então, assim, a oportunidade que eu tive foi incrível. E eu digo que a gente, às vezes, precisa correr risco para conseguir o que a gente quer. Realmente, hoje, onde eu estou, era onde eu vislumbrava, né? Enquanto eu estava aí em Rio Paranaíba, às vezes eu ia fazer caminhada na pista e queria ser, o que eu queria estar fazendo daqui um ano. E isso, graças a Deus, hoje eu estou na posição que eu almejei, que eu queria, e estou muito feliz. Cada dia mais aprendendo, a empresa me dá a possibilidade de crescer, de conquistar coisas maiores, né, posições maiores dentro da empresa, e é isso. É, eu não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Se tiver, estou aberto aí às perguntas. Ok. Luiz Fernando, muito obrigado. Eu acho que você vem com uma perspectiva aí de uma empresa em Belo Horizonte. Acho que é interessante também trazer isso para os meninos. Que a gente tem 3 perfis diferentes, né? Uma aluna que foi para a área pública, um foi para a área de pesquisa e outro que foi para a área mais prática mesmo da contabilidade. E aí nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta foi do professor Leroy. Professor Leroy, você quer fazer pergunta? Eu acho que você sentiu à vontade, você pode ligar a câmera aí e já fazer diretamente para eles. Assim, eu fiz uma pergunta mais abrangente a todos. Primeiro, obrigado a todos, né, pelo compartilhamento. Foi bem interessante mesmo, cada um para um caminho bem distinto, assim, né, mas que acaba tendo complementos. Mas eu gostaria de perguntar para os três, como um todo, de forma bem direta mesmo, bem breve, mas se o fato de ser estudante da UFVCRP afetou ou tem afetado diretamente a trajetória profissional, seu egresso da UFVCRP. Assim, eu tenho alguns exemplos da minha vida, de onde eu estudei, e isso afetou diretamente minha trajetória em alguns momentos, eu não tenho só um para citar, eu tenho alguns momentos, mas eu gostaria de saber de você se isso teve algum fato específico, alguma experiência que vocês queiram compartilhar, além, óbvio, de tudo que vocês falaram aí, né, do que afeta no dia a dia, mas alguma coisa que vocês queiram compartilhar diretamente, algum fato, algum evento que sirva de experiência ou sirva de inspiração para os que estão assistindo. Eu sempre tenho muita coisa para falar, né? Nunca sei ficar mais quieto. Mas, enfim, para mim afeta diretamente porque eu tive uma pessoa que abriu o caminho para mim na UFMG antes que eu chegasse. Abriu não no sentido de facilitou, mas de que era uma ex-aluna também da UFVCRP, só que do curso de administração, e que veio para cá fazer o mestrado em ciências contábeis.
E aí ela foi uma aluna exemplar, a Laís Carlina, hoje ela é professora no IF de Bambuí, e faz o doutorado aqui comigo também, entrou depois, ano passado, eu imagino. E ela veio e já fez a fama da UFVCRP na UFMG. Então, quando eu cheguei, inclusive os professores brincavam um pouquinho assim que você está carregando uma responsabilidade, porque a Laís é ótima aluna, não sei o quê. E aí a Laís também, ela já tinha esse mesmo prêmio que eu ganhei o ano passado, a Laís tinha ganhado ele em 2017. 2017? Isso, em 2017. Então, quando eu cheguei aqui, estava todo mundo assim: o próximo ano é seu, você que tem que ganhar, não sei. Então, assim, já existia uma pressão, já pela qualidade do ensino, né? E aí, a gente, inclusive, tem vários professores, né, de administração e de ciências contábeis que são os mesmos professores, mas, enfim, assim, existe sim um diferencial para mim, diretamente, específico, de ser o FVCRP. De ser o FV, existe mais ainda, porque a gente é reconhecido, assim, nos eventos que a gente participa, enfim, as pessoas sempre tratam com muito carinho as pessoas que são egressos da UFV. Não que os outros sejam menos, mas porque a UFV já tem um nome, enfim, uma trajetória, e também pelo fato de existirem professores, né, no meu programa de pós-graduação que são também da UFV, que é a professora Valéria e o professor Wagner, né, que são do doutorado de Economia Aplicada lá da UFV. Então, já facilita essa família UFV de alguma forma na trajetória. Então, para mim, tem um significado direto, sim, ser CRP. A professora Valéria até esteve aí em Rio Paranaíba, numa banca de para professor substituto, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Então, ela conheceu toda a realidade aí, teve em contato no Equador, etc., enfim. Então, assim, para mim, fez diferença, assim, ser da UFV-CRP. Eu já cheguei, né, as pessoas já esperavam até que eu tivesse um padrão de qualidade só por ser UFV-CRP, sem nem conhecer meu histórico, sem nem saber quem eu era, sem nem ler nenhum trabalho meu, nem nada disso. Então, é, a UFV-CRP afetou, assim, diretamente onde eu estou hoje. Os outros querem compartilhar aí alguma coisa? Sim, eu, por estar na área pública, a gente tem contato com político, que eu sempre gostei muito dessa área de política, depois que eu entrei em 2016, que eu tive contato. Eu busco sempre estar fazendo cursos para estar atualizando sobre determinados assuntos, e quando a gente vai para esses cursos que a gente tem contato com gente de vários outros lugares, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Lucy Freitas, que é o expert em contabilidade pública. Para ter noção, ela faz parte da Escola de Conta do Tribunal de Contas de Minas Gerais e do Tesouro Nacional, tanto que ela é fera. E, tipo, eu senti muito orgulho quando ela perguntou onde eu formei, que eu falei que era na UFV, aqui no campus Rio Paranaíba. E, tipo, ela mostrou muito interessada, que já tinha ouvido falar no encontro de lideranças políticas do Alto Paranaíba do ano passado, quando você vai conversar com os prefeitos, eles mesmos falam sobre esse campus aqui em Rio Paranaíba. Então, é muito gratificante poder carregar esse nome de egressa da UFV-CRP. Luiz, alguma coisa? Sim. Bom, eu também tenho visto, tem tido muitas possibilidades, né? Depois que eu consegui esse emprego, surgiu inúmeras outras oportunidades, pessoas me ligando, tanto é que pela quantidade de currículo que eu mandei em empresas maiores, que era o perfil que eu buscava desde o início. Então, assim, eu vejo um diferencial na Universidade Federal, e que agregou muito e agrega para minha carreira e de outras pessoas. A universidade, ela, pelo peso do nome que ela carrega, eu vejo sim como um diferencial. E aí, eu acho que quem está dentro da universidade tem que dar valor, sim, correr atrás, dar valor no que o professor fala na sala de aula, que ela é um grande diferencial na hora do mercado de trabalho, né? Na hora de você estar no processo seletivo, você tem um diferencial muito grande em relação a outros concorrentes.
Obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu só compartilhar rapidinho, Wagner, se me dá uma permissão de um minuto. Quando eu estou, não sei se todos que estão aí sabem, eu também sou professor, mas eu estou no momento de licença também, como o professor Wagner estava, na Universidade de Uberlândia. E lá, depois de um tempo para cá, lá tem chovido alunos vindos do CRP. E tem sido uma experiência muito boa, os professores de lá amam os alunos que vêm do CRP. Isso, assim, me deu uma felicidade, né? Porque são vários que estão lá mesmo, eu não sei quantos, assim, de cabeça eu sei que tem mais de 10, eu lembro de cabeça, fora os que eu não conheço. Então, assim, estão todos alunos com o mesmo perfil, assim, um perfil muito aplicado, um perfil, assim, que consegue, batalha pelas coisas, então, assim, tem feito uma fama, pelo menos onde eu estou, por isso que eu estou compartilhando, tem feito uma fama muito boa, os professores todos falou que vem de Rio Paranaíba, já olha de outra forma. Então, assim, isso me dá uma sensação boa, sabe, porque não sei o que tem a nossa universidade, mas parece que os alunos levam as coisas mais a sério, os alunos de Rio Paranaíba lá, pelo menos que estão na UFO, assim, ninguém ainda conseguiu manchar o nome lá não, sabe? Lá tá bem bacana, o pessoal de lá gosta bastante de todos os egressos da UFVCRP, e por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, até para saber se vocês tinham algum exemplo prático. Então, assim, esse é o meu exemplo prático, eu vejo o tanto os professores valorizam quem vem do CRP. Então, acho que acaba servindo um pouco para todos que estão aí ouvindo de um estímulo, né? De que a gente parece, às vezes, no nosso dia a dia, que será que a gente está fazendo diferença? Será que a gente vai ter sucesso? Será que a gente vai ser reconhecido? E vai, batalha, que um dia a gente vai alcançar, né? Então, só para servir também, às vezes, de inspiração para alguém que esteja ouvindo, as 37 pessoas que estão no momento online. Obrigado, professor, pelo espaço. Interessante. Então quer dizer que nós estamos exportando para Uberlândia. Eu não tipo, tenho muito contato com Uberlândia, mas é bom saber. Fico muito, muito feliz, porque eu acabei ficando, 3 anos direto, e depois a gente sai para o doutorado e a gente acaba não tendo contato com os alunos e com a universidade. Então, isso é relevante pra caramba pra gente. Temos algumas perguntas aqui, eu vou ler para vocês responderem aí, galera. O Leonardo perguntou o seguinte, ele gostaria que o Gustavo falasse mais sobre a área de cooperativa de crédito, e mais acima, o Marcos perguntou o seguinte, ele também pergunta para o Gustavo, ele gostaria de entender melhor como ingressar no ambiente de mestrado, né? Algumas dicas para ajudar nesse caminho. Bom, primeiro respondendo a dúvida do Marcos, né, do Secovo, eu acho que para ingressar no ambiente acadêmico é mais ou menos uma trajetória do tipo que eu fiz. Então, quais são as coisas que são solicitadas, né, e que são pontuadas no edital de seleção de mestrado? Varia um pouco de universidade para universidade, mas em geral são monitoria, participação em projeto, né, de pesquisa, de extensão também conta, então monitoria, participação em projetos e publicação. Então geralmente a publicação, quando a gente está na graduação, né, ela vai ser decorrente de um projeto. Ou você faz um projeto e escreve um artigo, geralmente, né, ou até do seu TCC. Então, coisas que pontuam, né, que são avaliadas em editais de seleção de mestrado, em comum são essas, né? Participação em monitoria, em projetos. Então, quanto mais ativo você conseguir ser na universidade, melhor será avaliado o seu currículo nesse sentido. Eu acho que dicas para ajudar nesse caminho, eu acho que vai depender de qual universidade você pretende, porque a dica pode ser um pouco flexível, mas de uma forma geral, eu acho que uma dica que eu dou para todo mundo que me pede é leia. Leia, 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 leia e leia. Quanto mais você puder ler, leia. Você lê uma vez, não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Leia. E eu acho que é a dica, assim, que pode solucionar muita coisa nesse sentido de ingresso no mestrado, e isso serve para quando você estiver no mestrado, quando você estiver no doutorado, no pós-doutorado, fazendo sua livre docência, qualquer coisa na área acadêmica, o fundamental, de fato, é leitura. E
Eu acho que é isso, não ter preguiça de ler e de participar das coisas. E olha, uma coisa também, dá para participar de tudo isso que eu participei, e ainda assim não abrir mão das outras coisas que a gente tem em Rio Paranaíba, além da universidade. Então, os meninos mesmo, o Secolo, o Léo, né, eles me conheciam tanto dentro da universidade quanto fora, e eles sabem que você não precisa abrir mão da sua vida, nem nada, é só você se organizar que você consegue participar de todas essas coisas. Então, eu acho que para ingressar no mestrado, o ideal seria isso. Leia bastante, estude para as disciplinas, porque para você participar de projetos, né, principalmente como bolsista, você precisa ter um coeficiente bom. Se você tiver um coeficiente muito baixo, isso pode atrapalhar você conseguir bolsa ou participar de alguma forma de projeto, mas procure os professores que estão mais envolvidos com pesquisa, né, ou com extensão, depende do foco do seu trabalho. Aqui a gente tem 3 deles, né, a professora Dora, o Leroy agora está de licença, mas, né, os outros professores também. Procure eles e tente de alguma forma participar. Se você não tiver coeficiente suficiente ou não tiver interesse em ser um bolsista também, pode participar do projeto como voluntário, enfim. E essas horas todas, elas contam para processos seletivos de mestrado, principalmente as publicações em eventos, em revistas, né, a produção de artigos. Respondendo a questão do Leonardo, que é sobre essa área de cooperativa de crédito. Olha, eu tive uma vivência nesses últimos 2 anos com cooperativas, em geral, né, tanto a de crédito, que é o que eu estudo, quanto as outras, porque quando a gente participa de eventos, né, são eventos de cooperativas, né, nem todos são segregados por cooperativas de crédito, as agropecuárias, de turismo, de lazer, de transporte, de saúde. Então, de uma forma geral, faltam profissionais qualificados em cooperativas, tanto de crédito quanto as demais. Existe muito essa dificuldade de encontrar profissionais para trabalhar em cooperativas. Na região do Alto Paranaíba, né, que é a região que vocês estão inseridos pela universidade, é uma região muito rica de cooperativas. Então, tem cooperativas de produção, tem cooperativas de consumo, tem cooperativas de café, né? Tem cooperativa de crédito também, que tem a do Carmo, que tem a unidade em Rio Paranaíba, tem em Tiros, tem em São Gotardo, tem para todo lado. Então, se vocês estiverem mais presos, né, pretenderem ficar mais presos em casa e quiserem seguir essa área de cooperativa, oportunidade, eu imagino que não falte, porque realmente falta profissional qualificado nessa área, né, de cooperativas, em geral. Cooperativa de crédito, mais ainda, talvez. E aí, se você, né, quiser seguir por essa área de cooperativa de crédito, o Cicobi sempre está abrindo, né, programas de estágio, né, que dá para você fazer durante a graduação, depois dá para você continuar após a formatura, trabalhando no Cicobi, e você pode crescer, inclusive, porque você pode sair de uma cooperativa singular, que é uma unidade dessas que fica aí na região, ir para uma cooperativa central, por exemplo, que tem aqui em Belo Horizonte, tem em Brasília tem, dá para você ir para uma confederação. Então, assim, existem possibilidades de crescimento muito grande nessa área de cooperativa. E a parte contábil de cooperativa também é uma coisa, por isso que tem dificuldade de achar profissionais, às vezes, principalmente em algumas localidades, porque é uma legislação específica, né, de contabilidade, que são regras ditadas pelo Banco Central por ser uma instituição financeira. Então, existem diversas oportunidades com relação também às cooperativas de crédito. Vou ligar o áudio aqui. Gustavo, tem mais uma pergunta aqui bem interessante, né? Já passei por isso também. Como que é viver de pesquisa? Quais são as vantagens e desvantagens de seguir esse caminho? Então, O Bruno eu tinha visto essa pergunta e eu acho ela super adequada, né, para o momento que a gente está vivendo, enfim. Imagino que todo mundo acompanhe, mesmo que de forma indireta, né, os cortes que a gente tem sofrido, né, nessa área de pesquisa ao longo dos últimos anos, né, e aí, há muitos anos mesmo, de fato, como a Bárbara comentou, da greve de 2012, que já era por causa de um processo, né, de dificuldades com relação à educação no país, enfim. E aí, recentemente, mais ainda. Esse ano, a gente teve muitos cortes com relação às bolsas, né, de pesquisa,
tanto de mestrado quanto de doutorado, de diversas áreas. Eu faço parte do colegiado do curso de pós-graduação aqui da UFMG, e aí eu tenho muito contato com outros cursos de pós-graduação, né? Não necessariamente da nossa área, né, de administração, contábeis e turismo, mas de outras áreas também. E eu vivo de pesquisa assim, né? Sou bolsista da CAPES desde 2015, primeiro semestre de 2015. Desde então, eu sempre fui bolsista, CAPES, parei por um semestre, que foi o semestre que eu não fui monitor, né? E aí eu não era bolsista da monitoria, eu era bolsista de pesquisa, e aí a bolsa era maior, eu tive que abrir mão, enfim. E aí depois entrei no mestrado, eu só fiz o meu mestrado porque eu tinha bolsa, então, desde o meu primeiro mês aqui em Belo Horizonte, eu tenho bolsa, porque eu não conseguiria fazer o mestrado, e nem o doutorado se eu não tivesse bolsa. Então, eu tenho bolsa de mestrado, tive bolsa de mestrado, né? A bolsa de mestrado é no valor de R$ 1.500, que não é muito alto, né? É muito baixo, na verdade, porque ele precisa de dedicação exclusiva, você não pode trabalhar, você precisa se dedicar 100% para isso. E a bolsa de doutorado é no valor de R$ 2.200. E aí, esse ano, tiveram diversos cortes com relação a essas bolsas. Eu tive vários colegas de outros programas de pós-graduação que perderam as bolsas. Então, a perspectiva para o futuro com relação às bolsas, eu não saberia te responder, porque é tudo muito incerto mesmo. Tanto que eu fiquei muito na dúvida se ia dar certo a minha bolsa ou se não ia, porque eles cortaram ela 3 vezes e reativaram, cortaram e reativaram, cortaram e reativaram, por causa de medidas provisórias que tinham sido, né, lançadas no início desse ano. Então, é desafiador viver de bolsa. E é um sufoco. Cada quinto dia útil é uma oração para torcendo para que a bolsa caia, porque é muito complexo de verdade, assim, viver disso, e talvez isso traga uma certa angústia, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, para ser bem sincero. Então, assim, eu sou muito disposto a correr esse risco, e eu acho que é um risco que vale muito a pena, e que a gente vai colher os frutos no futuro, né, de alguma forma. Então, assim, tem sido desafiador nos últimos anos, diminuíram muitos editais de apoio à pesquisa, né, além da bolsa, vamos supor que você precisasse de algum recurso para desenvolver a sua pesquisa, no caso do meu mestrado, eu precisava, e eu não consegui nenhum edital que prevesse isso. Aí eu consegui um financiamento particular para financiar minha pesquisa de campo, porque eu tive uma pesquisa de campo, viajei para o norte do estado de Minas, enfim. Então, eu precisei de um financiamento particular, né? A cooperativa de crédito que eu fui estudar, ela financiou a minha pesquisa, porque eu não consegui dinheiro público, né, de bolsas, de projetos, para conseguir fazer a minha pesquisa. Então, assim, é um desafio, mas um desafio que dá para contornar. Eu também sou membro da comissão de bolsas do meu curso de pós-graduação. E aí, tem até uma coisa que é interessante, assim, nos últimos 2 anos, a gente teve uma procura muito pequena de alunos bolsistas de mestrado. Então, assim, geralmente tem sobrado bastante bolsa na UFMG com relação ao mestrado. Então, se você estiver pensando em entrar, dependendo da sorte ou azar que você der com relação à sua turma, a bolsa pode ser até um processo mais tranquilo, assim. E aí é isso, assim, é muita incerteza, não saber de fato como vai ser. Esses dias já saiu notícia que já tem mais corte para o ano que vem, e aí você já não sabe se a partir do ano que vem você vai continuar recebendo, se você vai ter que pedir o trancamento do seu curso. Mas, assim, de forma geral, é um sufoco, mas é muito gratificante. Assim, eu amo fazer pesquisa, não me vejo fazendo outra coisa. Estou morrendo de saudade da universidade, porque tem 80 dias que eu estou em casa, que eu não vou lá para nada, porque está fechada. Então, assim, é muito bom e vale super a pena, mesmo com todos esses desafios. Gustavo, tem mais uma pergunta aqui, direcionada a você, depois a gente passa para a Bárbara e para o Luiz Fernando, que eu também tenho umas perguntinhas aqui. O Isaías Oliveira pergunta, né?
se é possível entrar no mestrado sem ter nenhuma publicação. Olha, possível é, mas você precisa pelo menos ter desenvolvido alguma outra atividade. E mesmo assim, pode ser que seja complicado. Dependendo de qual edital você for tentar, você não vai conseguir pontuação mínima se você não tiver nenhum tipo de publicação. Essa publicação não necessariamente precisa ser em revista, e não precisa ser revista bem avaliada também, não precisa ser A1, A2, A3. Pode ser uma revista, às vezes, B3, B2, que isso também conta. Publicação em evento também conta, geralmente, para a seleção de mestrado, porque, né, as bancas que fazem os editais, elas entendem que o aluno, durante a graduação, ele não tem tempo de publicar tanta coisa assim, né? Não dá tempo de produzir coisas de tanta qualidade enquanto você está na graduação. Então, assim, dá para entrar? Dá. Eu tenho colegas que entraram na seleção, na mesma seleção que eu, que entraram sem ter publicação. Então, só participação em eventos, atividades extracurriculares, cursos, de uma forma geral, e monitoria. Então, assim, algum tipo de atividade você precisa estar envolvido. Não dá para só fazer, só assim, né, entre aspas, só fazer as disciplinas e querer chegar no mestrado, que aí eu desconheço algum edital que dê para entrar, pelo menos em universidade pública. Em particular, como é pago, pode ser que você consiga, mas na área pública, nas universidades públicas, sem fazer nenhum tipo de atividade, não dá. Esse ponto é interessante, acho que eu tenho umas colocações para fazer. Eu acho que o nosso curso de contábeis, né, na UFV, CRP, a gente tem professores com qualidades características diferentes, né, os meninos até mostraram, tem professor que vai para a área de extensão, tem professor que vai para pesquisa, tem uns que vão direcionados para o ensino, então eu acho que o aluno ele tem essa possibilidade de escolher um caminho ou transitar por todas elas. E o interessante, para quem tem esse intuito de entrar para o mestrado, é que agora o corpo docente do curso de contábeis, ele está um pouco mais robusto em relação à pesquisa, né, então, eu terminei o doutorado agora, consegui defender, então, assim, vou voltar para o UFV-CRB com projetos de pesquisa, com o intuito de desenvolver a minha linha de pesquisa em conexões políticas. O professor Leroy, né, ele está liberado agora para fazer o doutorado na UFO, mas ano que vem ele volta para Rio Paranaíba, e ele trabalha especificadamente com a área pública, né, depois ele pode até falar isso mais com maior propriedade do que eu, então com certeza ele também vai continuar fazendo as pesquisas deles nessa área. A professora Jéssica, né, ela também faz doutorado na UFO, então, assim, são professores que têm essa linha de pesquisa. Aí tem a professora Dora, que também trabalha com a empresa Juno, trabalha com extensão. O professor Edson também tem projeto de extensão, também leciona, tem projeto de ensino e também faz pesquisa. Então, assim, essa gama de professores que nós temos, o professor Ney e os professores de administração, dão essa possibilidade. Então, assim, tem intuito de fazer pesquisa? Corre atrás desse professor desse, né? Vamos fazer um projetinho, vamos fazer um artigo, mandar para um evento que tem possibilidade, tá? Uma outra questão aqui, que mandaram para a Bárbara, o Marcos Secolo. Bárbara, você poderia dizer um pouco mais sobre a carreira pública relacionada à contabilidade, os desafios e o percurso? Bem, Marcos, a contabilidade na área pública, ela é muito complexa, porque você tem que ter, igual eu já falei antes, noção de várias áreas. Mas o principal delas é sobre planejamento, sobre PPA, LOA, LDO, que são as leis que regem o orçamento da área pública. É importante também você ter noção do que é simples nacional, do que é MEI, do que é as formas de tributação, porque na hora que chega a nota fiscal para liquidar, você tem que ter noção se você pode descontar aquele imposto ISS, INSS, reter esses impostos no município. Você tem que ter noção que toda despesa tem que ter uma dotação prévia para estar sendo empenhada, se não tiver, não tem como, é contra a Constituição, que tudo que a gente faz tem que ser coligado com o portal da transparência em tempo praticamente real, porque tem a lei da responsabilidade fiscal que exige isso. As prestações de contas mensais, quinzenais, bimestrais, semestrais, anuais. Então,
igual eu falei, é uma área muito complexa, mas que é uma área boa, é uma área interessante de estar nela, porque você vive constantemente estudando sobre aquilo, você nunca está, tipo, só fica naquilo ali, só aquilo ali. Não, a gente está sempre mudando. A gente. Tanto que eu falo que até é um desafio, porque, igual eu falei, quando você acha que aprendeu, vem uma medida provisória, vem uma alteração na lei, e você já tem que começar a fazer de outra maneira, você tem que adaptar, fazer aquilo ali, porque é obrigatório, principalmente para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que está em constante mudança, porque ele ainda não segue todas as orientações do Tesouro Nacional. E é um percurso bem difícil de se seguir, porque a gente tem muito pouco concurso hoje em dia. Então, para você estar entrando ali dentro, você tem que estar sendo indicação ou cargo comissionado. E isso acaba que atrapalha, porque como que você não vai ter oportunidade se não está tendo concurso, entendeu? E se você não for, por exemplo, conhecido do gestor, você não entra também. É um pouco complicado isso aí, mas é uma área complexa e muito interessante de estar trabalhando. Não sei se respondi sua pergunta, mas é isso aí. Bom, gente, os alunos estavam falando, eu estava pensando em algumas coisas aqui. Durante a graduação, é muito comum, nós professores, exigimos algumas atividades para os alunos. Então, a gente exige aí atividades em grupo, né? Eu particularmente, eu gosto sempre de mesclar os alunos, eu nunca deixava os alunos escolherem os grupos, eu sempre mesclava eles, botava alunos com características diferentes no mesmo grupo, né? E parte das vezes, os alunos têm que apresentar, fazer apresentação, apresentar um seminário. E, assim, grande parte dos alunos sempre questionava, eu não gosto de apresentar, eu não preciso apresentar, né? E aí eu queria perguntar, acho que para o Luiz Fernando, para a Bárbara ou para o Gustavo, acho que o Gustavo vai usufruir mais disso, mas para o Luiz Fernando e para a Bárbara, né? No desempenho da atividade de vocês, né? Vocês têm que trabalhar com grupos diferentes, né? Qual que é essa relação que você tem com pessoas diferentes, com características diferentes? E se vocês, no desempenhar das funções de vocês, vocês têm que realizar apresentações, né? Apresentar para um superior o resultado da administração pública, ou você fez um relatório contábil, você tem que apresentar esse relatório para o seu superior, ou para o seu chefe, ou para o seu colega. Como que é isso no desempenho das funções de vocês? Nossa, eu vivo de apresentação. Principalmente, como eu já falei, que eu sou responsável pela prestação de conta da educação, eu tenho que prestar conta para os conselhos sobre o que foi gasto na alimentação escolar, o que foi gasto no Fundeb, o que foi gasto com aquele dinheiro ali da fonte 18 e 19, que é os recursos para pagar professores e os demais investimentos da educação. Então, tipo, eu estou em constante apresentação, tenho que elaborar relatórios claros, representações que, tipo assim, o conselho vai ver ali, vai entender aquilo ali que eu estou falando. E, tipo, a gente mesmo depois de formado, a gente ainda fica nervoso com apresentação, não tem como. Eu falo muito bem, mas não me coloca na frente de 100 pessoas, não, porque não vai. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai adaptando, e principalmente eu tenho que prestar conta direto para o prefeito, ele me chama lá mensalmente, eu tenho contato com setores diferentes, setor de compras, setor de obras, tesouraria, controle interno, são gente diferentes, que a gente está ali sempre coligado um com o outro, porque a gente depende um do outro, porque é um ciclo e esse ciclo não pode se quebrar, então a gente tem que ter um bom relacionamento. E a gente, na faculdade, a gente aprende isso, a trabalhar com pessoas diferentes, a lidar com situações diferentes, porque você está ali apresentando, o prefeito daqui de Rio Paranaíba tem essa mania, eu estou ali falando com ele, ele me para na hora e pergunta, tipo assim, umas coisas mal nada a ver, que cortou meu raciocínio, que eu custo responder ele, custo voltar ao raciocínio, mas que a gente tem que dar a volta por cima, porque a gente é empregado e está ali para responder, né? É isso.
falando um pouco da minha experiência aqui, também tem muita apresentação, a gente todo mês tem alguma coisa para apresentar para o controller, até mesmo para o presidente, eles exigem muito que a gente mostre os resultados, né? Então, uma ferramenta que eu utilizo muito é o Excel, então tem que montar a tabela dinâmica e julgar em gráfico e mostrar para ele por que está acontecendo aquilo. E dentro da universidade foi um dos aspectos que eu busquei me desenvolver. Os professores aí, até os colegas de turma, sabe que eu sou uma pessoa um pouco, sou tímido. Tinha um pouco, eu falo que eu tinha um pouco de dificuldade. Hoje eu já melhorei bastante. E toda vez que eu me deparo com situações que vai me ajudar a desenvolver essa habilidade de, de falar melhor em público, eu aceito, porque eu vejo isso como uma oportunidade de me desenvolver. E isso é um ponto que eu busco, que eu sei que eu preciso desenvolver e eu busco participar quando eu tenho a oportunidade. Então, assim, desde a universidade, eu vi a oportunidade de, né, tá com medo, tem que apresentar, vai lá na frente, apresenta sem ter medo, porque uma hora você vai precisar falar. Então, hoje, o meu dia a dia, eu preciso lidar com diversas pessoas, diversos setores. Eu sou responsável pela a partir de agora, de janeiro, eles me passaram essa responsabilidade do controle de ativo imobilizado da empresa. E como a empresa ela fez muito investimento, a gente adquiriu muito imobilizado. Então, eu estou num processo de estar lidando com o setor de engenharia, setor da produção mesmo, que tem muito equipamento. Então, assim, acaba tendo que lidar com diversas reuniões, né, que você tem que ir lá apresentar, mostrar, é, apresentar relatórios para gerente, para chefe direto. Então, isso, você buscar desenvolver essas atividades dentro da universidade, ela é muito válida quando você está lá dentro do mercado de trabalho. Então, tem, eu fiz muito isso dentro da universidade, aprendi muita coisa e eu sei que eu tenho que aprender muito ainda, mas assim foi um ponto que me ajudou bastante. Hoje eu não tenho vergonha de falar, mesmo que eu fico um pouco receoso, mas eu vou lá e falo e agrega muito valor no sentido de você se desenvolver, né? Então É a gente isso. está liberado a exigir mais apresentações. Tá vendo, professor Leroy? Tá vendo, professora Maria Auxiliadora? Tá tudo certo agora. Mais uma pergunta para os três. Como que vocês estão lidando com prazos? Que é outra queixa muito grande dos alunos de início, de meio e de final de curso, né? A gente sempre coloca lá, tem que ser no prazo. Aí o aluno chega lá 2 dias depois, professor, eu tive um problema, não posso entregar. A maioria dos professores que eu conheço são assim, é prazo, é prazo. E aí sempre é recorrente o uso de alunos que não cumprem o prazo. E na vida profissional de vocês, que lidam com caminhos distintos, como que é a questão de prazos? Eu lido Gente, com prazo, pode falar, Luiz. pode falar? Eu lido com prazo todo dia. A minha outra atividade que eu tenho é conciliação. Então, fechou o mês, eu tenho que conciliar as contas de imposto. Eu sou responsável pelas todas as contas de impostos que a gente tem. Eu sou responsável. Então, até o dia 20 eu tenho que conciliar todas as contas e reportar para a matriz, porque senão eles cobram. Fica lá uma caixinha vermelha lá te mandando mensagem no e-mail. Vence amanhã, vence amanhã. Então, assim, a cobrança ela é grande, mas eu acredito que a gente, com o tempo, você acaba tendo que adaptar, né? Então, às vezes, você precisa trabalhar até mais tarde, você tem que, né, se desdobrar ali para que você consiga lidar com isso. Na contabilidade, né, em si, a gente trabalha muito com prazo, né? Datas de entrega de declarações, enfim. Eu acredito que a gente precisa se adaptar a isso para conseguir entregar e ter resiliência, né? Saber lidar com cada situação, não apavorar, ficar só reclamando. Não, vamos lá, vamos fazer acontecer, focar no que a gente lá tem essa facilidade de estar próximo, né, da minha chefe, a contadora, ela é muito próxima, ela fala assim, não, precisou, pode chamar,
tanto ela quanto os outros colegas de trabalho. Então, assim, você saber lidar com essa situação, você precisa no ambiente corporativo, né, profissional, acadêmico também, isso é essencial. Bem, eu trabalho com prazos todo dia, é desesperador. Eu sou a louca dos prazos. Eu tenho um quadrinho pregado do lado da minha tela de computador para eu me lembrar de todos os prazos. Por quê? Todo final de mês é SICOM, que é a prestação de conta mensal para o Tribunal de Contas, SIOP, SIOPS, que é da saúde. E é tipo assim, não tem jeito de eu dar desculpa. É multa o gestor, não é com dinheiro, não pode ser pago com os dinheiros públicos, para o gestor. Então, imagina, se eu não enviar aquilo ali no prazo, chega a multa para o gestor, aonde que ele vai vir? Na Bárbara. Então, tipo assim, essa questão de prazo, eu falo, chega a ser desesperador, porque a gente depende de outros setores para estar fazendo certa prestação de conta, e aqueles setores são enrolados, aí você tem 2, 3 dias para fazer, e, tipo, se você não gosta de trabalhar com prazos, não vai para a pública, porque você fica louco. Você desespera, é muita cobrança. Mas é bom, porque se não fosse isso, acho que gestor nenhum faria as prestações de conta, entregaria no dia, para vocês terem noção. O CIOP não tem multa para ser pago, que é a prestação de conta mensal dos gastos da educação. Você entra lá no site do CIOP, você vai ver a porcentagem de envios dos 853 municípios mineiros. Para vocês terem noção, do segundo semestre, eu acho que 30% entregou. E o segundo bimestre, quer dizer, o segundo bimestre encerrava dia 30 agora, de maio. Então, você tem 30% de 850 municípios é muito pouca coisa. Então, é prazo em cima de prazo. Eu acho que se vocês não quiserem lidar com prazos, vai ter que vender a arte na praia, sinto muito, porque eu acho que nenhuma área profissional vai dar para não lidar com prazos. E na academia, ainda talvez puxe um pouco mais, porque o prazo ele vai muito além do seu horário comercial de trabalho. Então, a gente tem que levar trabalho para casa todos os dias. A gente tem entregas que são no domingo, sem problema algum. Eu fiz uma disciplina que ela tinha entrega mensal de relatórios, todos os domingos às 21 horas da noite. Então, domingo, 9 horas da noite, tinha que entrar no portal e postar o relatório. Então, assim, são prazos atrás de prazos e não tem muita flexibilidade, não. Ou entrega ou fica sem a nota, fica sem aquela parte do conteúdo, e é isso. O que eu acho que é possível de caber algum tipo de entendimento é se o aluno está tendo algum tipo de dificuldade com relação a essa entrega. Só que essa dificuldade, ela não pode surgir 2 dias antes da entrega, no dia da entrega, porque não faz o menor sentido. Você tem os professores, assim, pelo menos todas as disciplinas que eu fiz na minha graduação, elas tinham um prazo muito exequível de ser realizada aquela atividade. Então, se você tentar a fazer a atividade no início daquele período que a atividade foi passada, e surgiu uma dificuldade, eu acho ok, procure o professor, fala, professor, tem muita dificuldade nisso, será que dá para prorrogar um pouquinho o prazo? Agora, chegar no dia da atividade e falar, professor, está muito difícil, aí eu sou contra prorrogar prazo. Eu acho que entrega, não entrega, não entrega, porque eu acho que, de alguma forma, isso vai te preparar para o mercado também. Então, assim, o professor não cobra a atividade naquele dia porque ele é mau. Ele não aceita a atividade uma semana depois, não adia a prova 15 dias, não é porque ele é mau, é porque o mercado não vai adiar as coisas para você, entendeu? Ninguém vai ficar esperando o alecrim dourado decidir fazer as coisas, assim. Ninguém vai. Então, assim, se esforce, faça o mínimo, porque é o mínimo entregar as coisas no prazo, né? E com o mínimo de cuidado também, né? A gente que é professor, agora que eu
estou do lado de cá, mas continuo do lado de aluno, tenha cuidado com as coisas, né? Se atentem a algumas questões, enfim, e façam sempre antes do prazo, porque se tiver dificuldade com o tempo muito antes da data de entrega, os professores com certeza vão ser flexíveis com relação a isso. Beleza, gente, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. O João Paulo mandou para a Bárbara. Bárbara, no contexto da pandemia do Covid, temos recursos financeiros carimbados para os municípios oriundos do governo federal e estadual. Como está o processo para a prestação de contas e transparência no âmbito municipal? Há alguma exigência diferente? Como está a relação e cobrança dos órgãos de controle? João Paulo, eu acho que todo mundo que trabalha no setor público, principalmente na área da contabilidade, está com vontade de sumir no mundo, porque é muita coisa. Esse recurso carimbado só pode ser gasto específico com aquilo ali, específico destinado à Covid, e a gente ainda tem uma dificuldade maior ainda, porque esse ano é ano eleitoral. Então, além de poder gastar especificamente com o Covid, a gente tem que levar aquilo ali que é vedado em ano eleitoral. Por exemplo, não pode ter distribuição gratuita de álcool em gel para a população, porque isso é proibido, mas tá ligado ao Covid, entendeu? Eu estava aqui agora, pouco antes de começar a reunião, não sei se vai dar para vocês ver, a gente tem um grupo. Eles acabaram de me mandar aqui sobre como que vai ser registrado os recursos que vão vir da Lei Complementar 173 de 2020, que é aquele recurso, porque como a gente está deixando de arrecadar muito, principalmente os municípios, que a maioria são dependentes de transferências do governo, do Estado e da União, eles criaram uma verba específica para tentar suprir essa perda, só que vai ser gasto apenas com o Covid. Então, aí a gente sai o Tesouro Nacional, aí a gente tem que esperar o Tribunal de Contas de Minas responder como que a gente deve proceder aquilo ali. O controle é muito maior, porque, como eu havia falado, além de ser eleitoral, a gente tem específico gastar com aquilo ali. Se, por exemplo, chegou um empenho ali na contabilidade, está comprando, vamos supor, um carro novo para estar sendo utilizado a pandemia, ou espera aí. Mas isso, de uma forma ou de outra, não está relacionado. Por que não investir esse dinheiro em equipamento, no respirador, em material de consumo para o hospital, com luva, com jaleco, com essas coisas descartáveis, entendeu? A exigência é muito diferente, totalmente diferente daquilo que a gente já viveu. Em relação à cobrança dos órgãos de controle, vai ser maior, porque eles estão mandando aquilo ali específico, destinado a uma coisa, então a gente tem que prestar conta futuramente, e se gastar errado, tem que devolver o recurso, então é muito complicado. E eu nunca imaginei estar passando esse desafio agora na contabilidade, e eu pretendo escrever um artigo sobre isso, sobre o impacto nas finanças públicas aqui, principalmente da nossa região, porque só de abril, gente, a nossa receita já caiu 30%. Imagina de maio e dos próximos meses que virão. Então, tá desesperador também, viu, gente? Bom, gente, mais alguma pergunta para os nossos ex-alunos, egressos atuais profissionais? Só uma pergunta aqui, que o Isaías ele perguntou aqui, né? Se a gente podia falar um pouco aí dos processos de trainees, de Big Four, como a PwC, a Deloitte, a Ernst Young, e um pouco da trajetória. Isaías, na próxima semana, também serve até como comunicado, a gente vai ter mais uma edição desse evento, né? Do evento Perspectivas Contábeis, e aí nós temos uma egressa, uma ex-aluna nossa que trabalha na Ernst Young, e ela vai participar, né? Então, prepara suas perguntas para ela, que ela pode te responder isso com maior clareza, qual que é o processo de trainee dela, tá? Como que ela fez, quais os caminhos que ela seguiu. E nós temos o Thales, que vai falar um pouco da empresa de consultoria que ele abriu, né? O Thales Matoso. E nós temos também a Marina, que ela trabalha no escritório de contabilidade. Então,
acabou formando e abriu um escritório de contabilidade, então a gente acaba trazendo também para discussão nesse momento. Então, na próxima segunda, no dia 15, né, às 7h30 da noite, nós vamos ter mais uma edição, e se a gente tiver um número considerável e manter essa sequência aí de participantes, a gente pretende dar continuidade e aquecer essa quarentena por aí. No mais, alguma pergunta, alguma contribuição? Alguém tem mais algum interesse de fazer alguma participação? Eu gostaria de agradecer, professor Wagner. Professora Dora? Professor Wagner, Aham. eu quero agradecer. Tá dando um probleminha aqui. Ah, sim. Eu quero agradecer o momento, certo aí? Sim. Eu quero agradecer você, né, por nos dar essa oportunidade, agradecer os alunos, né, foi muito bom a fala de vocês, o conhecimento que vocês transferiram para a gente está sempre aprendendo, né, então a fala de cada um muito boa, e os alunos que estão aí presentes, participando, fiquei muito feliz. Parabéns, professor Wagner, parabéns a todos. Boa noite. Professor Leroy. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer, né, acho que em nome aí de todos os professores do curso de Ciências Contábeis, eu acho que é uma satisfação grande a gente poder olhar para vocês, né, vocês representam um pedacinho do curso de Ciências Contábeis, né, aquilo que a gente conseguiu colocar no mercado. Quero agradecer ao Luiz Fernando, quero agradecer ao Gustavo, quero agradecer a Bárbara por ter aceitado o convite e vir apresentar, discutir com a gente um pouco do que vocês fizeram, como que foi o caminho de vocês durante a graduação, né? O mais importante, eu acho que é essa conversa direta que vocês estão tendo aí com os atuais alunos do curso, né? Que eles podem olhar para vocês que seguiram caminhos diferentes, tendo a mesma base, né? E uma coisa que me chamou mais atenção é a questão até de planejamento, né? Que alguns de vocês até demonstraram na fala. Então, Luiz Fernando, enquanto ele caminhava pela reta, ele pensava o que ele queria fazer depois da graduação. Então, ele já foi se preparando para isso, né? Então, ele já foi traçando uma meta e organizando a graduação dele para pensar no futuro. Da mesma forma, o Gustavo, né? Ele acabou experimentando um pouco do que o curso proporcionou para ele se encontrar nesse meio do caminho. Eu acho que a Bárbara também tem essa experiência, né? Ela compartilha desse mesmo comportamento, passar por tudo que a graduação te permite, já que na graduação a gente vai ver uma gama de possibilidades, para depois aí você conseguir afunilar. Mas o mais importante, eu acho, que a grande mensagem que eles deixam aí, ou seria uma indicação, é tentar explorar esses caminhos para se encontrar. E aí depois, né, agradecendo vocês, né, principalmente pela participação, eu acho que o evento, o palco é para vocês, né, depois deixar sei lá, alguma dica, se cada um de vocês pudesse dar uma dica, ou um conselho não, né, mas uma dica aí para os alunos que estão começando, que estão no final do curso, o que vocês poderiam falar. Mas antes de vocês darem essa dica, eu queria que o professor Leroy também participasse, porque também faz parte do curso, apesar de estar de licença aí. Eu tô até insistindo aqui com o Wagner, mandando mensagem para ele, para a gente postar, como eu estou reforçando desde o começo, postar isso no YouTube do curso, e a gente fazer um movimento também online, né? E hoje em dia, com a pandemia, ficou cada vez mais forte, né? As lives, esse tipo de coisa, né? Então, assim, todo mundo podendo participar e postando isso depois para pôr acesso para todos e movimentando também as redes sociais do curso, porque hoje o mundo é desse jeito, né, Wagner? Então, a gente está antenado nisso e é nosso dever também estar acompanhando isso e vocês todos compartilharem. Mas eu não tenho muito mais a falar além disso, para a gente continuar fazendo isso e continuar compartilhando, isso é importante. O Marcos, você perguntou qual canal do YouTube. A gente está providenciando isso, Marcos. Nós temos a coordenação, né? E nós vamos providenciar o canal do YouTube e vamos divulgar posteriormente para os alunos, para estar acompanhando e a gente criar conteúdos ali
principalmente com esses bate-papos. Eu acho que é uma ideia que eu acho que é um pouco um caminho sem volta. A gente tem que estar inserido nas mídias sociais também, porque é onde as pessoas estão, principalmente agora, né? Então, eu acho que vai ser um caminho, eu acho que assim que a gente conseguir, a gente divulga para todos. Esse aqui vai estar lá, essa gravação, e a gente, com certeza, vai estar movimentando lá de alguma forma. Estamos pensando, estamos planejando, mas é isso que a gente gostaria de fazer. Mais agradecer aos três aí pelo compartilhamento, pela disponibilidade, ao professor Wagner pela organização, e a todos pela participação aí, achei muito válido. Obrigado. Então, Bem, só para a pessoal, gente finalizar, de forma rápida, o que você poderia dar um conselho para os alunos de início de curso, do final, um conselho breve aí para eles? aproveite tudo que a universidade oferece. Empresa júnior, extensão, pesquisa, até mesmo as outras coisas que tem na faculdade, como Engenheiro Sem Fronteira, o Enactus, participe. Isso não vai atrapalhar na sua vida fora da universidade, ao contrário, agrega mais ainda. E busque também estar se aprofundando naquela matéria que você viu, que você, tipo assim, ops, gostei disso aqui, o que eu posso estar tirando proveito dessa matéria? Eu, quando, por exemplo, tive a matéria no período de verão com o Leroy, eu era até chata, que eu ficava perguntando bastante coisa, e dali que foi, tipo assim, que eu me liguei, vou procurar fazer estágio na contabilidade da prefeitura. E você vai se apaixonar por aquilo ali que você faz. Eu amo o que eu trabalho, e é aquela frase, né? Trabalhe com o que você gosta, com o que você ama, e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. E é isso aí, gente. Aproveita a faculdade. E qualquer dúvida que precisar, a gente está à disposição, principalmente aqui na área pública. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, Bárbara Lorena, em todas as redes sociais. E boa noite a todos. Bom, o meu conselho é dedicar mesmo ao curso. É uma profissão que a gente vê que tem muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então, assim, a profissão contábil, né, do contador, ele te dá várias possibilidades e com certeza tem uma área ali que você vai se identificar. E o que eu deixo de conselho também, uma coisa que eu não cheguei a falar, mas é o inglês. O inglês é um grande diferencial e hoje, o meu foco hoje é o inglês, estou estudando. E, então, assim, além de todas essas atividades que a universidade ela proporciona, além da sala de aula, o inglês também é uma atividade, assim, que vai te trazer um diferencial muito grande. Principalmente também no ramo de auditoria, é o que as empresas exigem muito, empresas multinacionais. Então, assim, o meu conselho também é estudar o inglês. Quem está começando o curso aí já começa agora, porque quando formar já vai conseguir ter uma facilidade maior de entrar para o mercado de trabalho. E eu acredito que também, para quem quer seguir a área acadêmica, também tem o inglês, ele vai ter um diferencial. O Gustavo pode até falar mais sobre isso, mas eu acho que o inglês é minha dica aí para o pessoal. Com certeza, o inglês é fundamental, até porque a maioria dos artigos que a gente vai ler para poder embasar qualquer pesquisa que a gente vai fazer, eles são majoritariamente em inglês, assim. Os artigos de qualidade mesmo, os journals, as revistas de qualidade, a maior parte, né, são em inglês. Óbvio que tem muita coisa em português também, mas, assim, base e referências mesmo a gente precisa buscar no inglês. E, de fato, é um diferencial muito importante. Vou até compartilhar um exemplo de um amigo meu que é da auditoria também, que ele é da PwC. E na PwC, você faz a prova, né, do inglês, TOEFL, TOEIC, depende, e aí, só por ter conseguido uma determinada pontuação no teste de inglês, o salário dele aumentou em um salário mínimo. Então, pensa você ter um aumento de salário de R$ 1.045, só entre aspas, né? Só por saber inglês. Então, assim, realmente, tanto para a academia quanto para o mercado, igual o Luiz Fernando, né, multinacional e etc., com certeza faz toda a diferença. E o que eu deixo de conselho
para alguém que estiver querendo, né, seguir a área acadêmica, igual teve uns interessados em conhecer um pouquinho, é planejamento, porque não existe melhor oportunidade para construir o início de um currículo como a graduação. Se você deixar para fazer todas as atividades depois que você tivesse formado, você não consegue. O máximo que você vai conseguir é, assim, com muito esforço, muita luta mesmo, escrever um artigo e mandar para uma revista. Mas todas as oportunidades de participação em empresa júnior, de participação em monitoria, de participação em projeto de pesquisa e projeto de extensão, elas vão ter passado. E outra dica, tente não deixar muito para o final do curso, não. Geralmente as pessoas fazem pesquisa, iniciação, participam de projeto, muito no final do curso. E aí eu acho que, para quem quer seguir a área acadêmica, quanto antes você conseguir começar, melhor. Se você conseguir começar só como voluntário, participando de uma forma menos ativa num projeto, já é válido. Faça como o Luiz Fernando, ele tinha uma oportunidade para trabalhar na empresa durante 6 meses, ele falou, vou mostrar serviço para que pode ser que eles me contratem daqui o término desse projeto. Então, assim, comece como voluntário, se você não tiver a possibilidade de ser um aluno bolsista. E aí, quem sabe, com as suas notas melhorando, o professor vendo o seu ritmo de trabalho e etc., ele não te chame para escrever um projeto e para concorrer a uma bolsa depois. Então, uma das dicas que eu tenho é essa de planejamento. E a outra é a que eu já falei, eu sempre insisto nessa tecla, que é a leitura. Então, se você quer seguir para a área acadêmica, leia, 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 leia muito, que dá para conseguir seguir o caminho dessa forma. Outra dica que eu queria deixar, só para que eu acho que é válida, que é levem as coisas a sério, assim, tentem sempre levar a sério. Eu entrei no mestrado com o meu projeto que eu escrevi na disciplina de TCC1, para vocês terem ideia. Então, assim, eu levei a sério, levei as leituras da disciplina de TCC1 tão a sério, que o meu projeto de TCC, eu consegui entrar com ele no processo seletivo do mestrado. Então, assim, se vocês levarem a sério, as coisas com certeza saem trabalhos de qualidade. O professor Brunozzi também, que era o professor da UFV-CRP, né, foi agora, voltou para a UFV Viçosa, esses dias mesmos ele compartilhou numa rede social dele, comentando sobre a quantidade de trabalhos que ele tem publicado com alunos da graduação em revistas de altíssima qualidade, assim, revistas muito bem classificadas. Então, se a gente se esforçar, a gente consegue, sim, todas essas coisas para conseguir entrar no meio acadêmico, enfim. E aí eu deixei aí nos comentários do meu LinkedIn, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar sobre isso, tiver indeciso e quiser saber mais, eu estou super à disposição, pode mandar mensagem lá, não se preocupe de incomodar nem nada, tá tudo bem, tá sobrando um tempinho na quarentena, então se alguém quiser conversar sobre isso. Mas então as dicas são planejamento, principalmente para quem está no começo do curso, e leitura. Para quem está no final do curso, eu acho que a tentativa pode ser escrever um bom TCC, se estiver muito no final do curso, escreva um bom TCC e tente publicá-lo para depois entrar no mestrado, que aí sim dá para entrar e vale a pena sim, com certeza. Mas é isso, obrigado. Então, gente, muito obrigado. Então, semana que vem a gente tem mais uma tentativa aí de perspectivas contábeis, e a gente traz 3 egressos com características diferentes. Uma da auditoria, uma que abriu um escritório de contabilidade e um cara que abriu uma empresa de consultoria. Então, na próxima sessão a gente inverte aí, a gente tem 2 mulheres e um homem para a gente dar um equilíbrio para essas discussões, tá bom? E se continuar, a gente faz outras edições. Gente, muito obrigado pela participação. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.